São 13 horas e 7 minutos e eu sou Soninha Correia. Estamos começando o programa Hora do Trabalhador aqui na sua rádio Nova Metrô. Vamos juntos então de segunda a sexta, das 13 às 14 horas, trazendo muita informação e, claro, samba também, né? Porque o trabalhador gosta de samba, né? E hoje nós estamos aqui com a presença... Hoje não, nós vamos estar sempre com a presença do nosso advogado trabalhista, Dr. Marcelo Silva, que vai esclarecer as suas dúvidas sobre os direitos trabalhistas. Foste demitido? Tens dúvidas sobre o pagamento de horas extras? Queres saber sobre a carga horária? Entre em contato aqui com o Dr. Marcelo, que ele está aqui também para responder essas questões, né? E para mandar a tua pergunta, o nosso WhatsApp é 51-980-228-228. Repetindo, 980-228-228 é o WhatsApp para enviar sua pergunta e também para dar a sua opinião. E para quem quiser acompanhar a nossa transmissão ao vivo aqui do estúdio da Nova Metrô, também pode acessar a minha página, a minha fanpage no Facebook, que estamos no ar ali, estamos ao vivo no facebook.com/Soninha Comunica. Hoje a gente vai estar debatendo a PEC 55, também conhecida como a PEC da Morte. E na verdade, essa PEC ela traz um pacote de medidas que visam congelar o orçamento federal pelos próximos 20 anos. O governo diz que precisa economizar, mas essa economia vai congelar os investimentos de programas sociais. As áreas de saúde e educação, entre outros setores sociais, são os que estão e que já estão tão carentes, né? São investimentos que serão atingidos. Diante dessa situação, os trabalhadores de todo o Brasil estão mobilizados. E para a gente tratar desse tema, nós temos aqui no estúdio a presença do Igor Pereira, que é da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Sejam todos bem-vindos, a Hora do Trabalhador está no ar e vamos começar então conversando aqui com o nosso debatedor, né, o Igor Pereira. Boa tarde, Igor. A Rádio Nova Metrô é uma rádio popular, né? E os nossos ouvintes, eles precisam saber, antes de tudo, o que é a PEC 55 ou a PEC da Morte. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nova Metrô. É uma honra estar aqui nesse momento histórico, né? Momento de estreia aí do espaço da Hora do Trabalhador, um espaço fundamental para nós trabalhadores, que nós sentimos a necessidade de de ter ouvido, né, de ser ouvidos na mídia, e realmente a gente não tem esse espaço na maior parte do tempo, né? Então abrir espaços nesse sentido é muito importante. Quero saudar essa iniciativa aqui, que vocês já estão de parabéns por esse processo aqui. Tomara que desejar muito sucesso aí para a Rádio Nova Metrô e para esse programa Hora do Trabalhador. Bom, a PEC da Morte, né, como está sendo falada, a PEC da Maldade, né, é um debate extremamente importante para nós, trabalhadores, para você, trabalhadora, para você, trabalhador que está nos ouvindo nesse momento. É uma coisa que vai interferir diretamente na nossa vida. Como é que interfere na nossa vida? Bom, é uma PEC que procura cortar os gastos com saúde, educação, gastos públicos, gastos com salário, inclusive, né, com a política de salário mínimo, pelos próximos 20 anos. Né? Então isso é evidente que gera um impacto na nossa vida. Só para a gente ter uma ideia assim, de quanto que isso poderia representar, se fosse aprovado em 2006 essa PEC, né, foi feito um exercício assim, o que seria de impacto hoje, 2016, né? Então assim, hoje se gasta com saúde no país 102 bilhões de reais com saúde. Se já tivesse sido aprovado a PEC, se gastaria 65 bilhões, ou seja, quase a metade do que gasta hoje, e já é insuficiente, né? Se fosse aprovado hoje se gasta 103 bilhões com educação no país. Se fosse aprovado hoje, se gastaria só 31 bilhões com educação. E salário mínimo, que é o que a gente entende, porque é o que está na nossa vida diária, né? Você, trabalhador que recebe salário mínimo, e que o seu salário é pago pelo salário mínimo, calculado pelo salário mínimo, se fosse hoje a PEC aprovada em 2006, o salário mínimo valeria, que hoje vale R$ 880, valeria R$ 550
né? Então, a ideia é congelar os gastos com nós, né? Com o povo brasileiro, né? Com a maioria do que precisa de investimentos. Certo, Igor, mas de um modo geral, o que a população vê? Né? Que existe uma grande gastança do governo e que de fato precisa economizar. Aqui eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Desculpa aí, doutor advogado que está aqui com a gente, mas a verdade é essa, a população vê isso, que existe um grande gasto de fato com a máquina pública e que precisa economizar. Então o governo está errado? E o diabo é o que mais está tendo advogado ultimamente, né? O povo brasileiro está sem advogado, mas enfim, ainda bem que tem alguns advogados como o doutor Marcelo aí. Mas realmente, isso é falado da gastança, né? Só que numa situação de crise, a opção que está sendo tomada é economizar nos gastos com a população e com a saúde, a educação, e está sendo deixado de lado os gastos com a chamada dívida pública, né? Esse gasto com a chamada dívida pública não se toca, e a PEC não está tocando nesses gastos, né? Para te ter uma ideia, só em 2015 foi gasto com dívida pública 500 bilhões de reais, né? Que não se sabe exatamente qual é o objetivo de todo esse dinheiro. Isso é 42% do orçamento da União, e isso não vai ser tocado com a PEC. Então, quer dizer, se fez uma opção, economizar com os gastos primários, ou seja, quem paga a conta é o trabalhador, é nós, a população brasileira. Tá, mas, por exemplo, vocês estão dizendo que a saúde e a educação vão ser diretamente atingidos, certo? Só que saúde e educação, existe um percentual definido por lei, né, que o salário, o orçamento tem que empregar 18% para saúde e 15% para educação, correto? Correto. Então, se essa PEC passando e tal, esse percentual muda? Ou como é que vai ser reajustado esse congelamento? Como é que vai ser isso? Ele vai ser de acordo com... É por isso que é uma proposta de emenda constitucional, porque também altera a Constituição, mas o que altera é que vai ser reajustado de acordo com a inflação. Então, e vai ser considerado o gasto que for... o rendimento que for menor. Então, quer dizer que vai ser sempre reajustado só o mínimo para manter a inflação, ou seja, não prevê a ampliação dos gastos. Então, a ideia é que vá realmente congelando, né? Que o gasto com a educação, com a saúde, ele não avance, né? Então, isso não leva em conta sequer a questão da remuneração dos servidores públicos. Exato, que também fica... Que estão com salários defasados. Por exemplo, o setor que eu atuo, que é o setor do judiciário trabalhista, há mais de 10 anos que estão sem reajuste nos salários, que enfrentam uma defasagem salarial imensa, o próprio desmonte, e com essa PEC nós temos o desmonte da Justiça do Trabalho, sim, que é o grande divisor de águas, é o setor do Poder Judiciário onde o trabalhador pode buscar a solução de problemas como o não pagamento de salário, não pagamento da hora extra, às vezes a mulher que é despedida gestante, o trabalhador que é acidentado, tudo isso com a PEC, que a Justiça do Trabalho já vive com dificuldades na sua estrutura por falta de investimento, que nós em Porto Alegre, com certeza, só citando Porto Alegre, necessitaríamos de pelo menos o dobro das varas de trabalho que nós temos hoje, no Tribunal para atender a demanda. No Tribunal do Trabalho, com certeza, no mínimo, pelo menos o dobro dos gabinetes, dos juízes, dos desembargadores que nós temos hoje disponíveis para atender a demanda de hoje. Uhum. Hoje, por exemplo, se faz uma audiência na Justiça do Trabalho, hoje fazemos uma audiência na Justiça do Trabalho, a audiência de prosseguimento vai ser daqui a um ano e meio. Enquanto isso, o trabalhador fica a ver na vida. Sem salário, muitas vezes, passando necessidade. Então, na verdade, essa PEC vem para realmente destruir com os direitos sociais.
É verdade, a gente... a população, você que está nos ouvindo, nos assistindo pelo web também, você sabe o quanto que nós precisamos de mais Estado e não menos Estado. Nós precisamos de mais segurança, nós precisamos de mais hospitais, nós precisamos de mais escolas de qualidade, né, com professores remunerados a contento, e não de menos Estado, né? E nesse momento, essa PEC ela vai na contramão dos interesses da população. Né? Aí eu quero entrar numa outra questão, Igor, que normalmente a gente vê aquela propaganda toda, né, exatamente daquilo que a gente começou falando no início, que o Estado gasta demais e tal. Mas, e inclusive é muito comum a gente ouvir dizer que o Estado precisa ser administrado como uma empresa. Mas uma empresa, ela precisa dar lucro. O Estado, o lucro do Estado é o bem-estar do seu povo. Exato. Não seria isso? Esse é o entendimento correto. Portanto, o Estado, ele obviamente, ele não tem que ser deficitário do ponto de vista financeiro, né? Mas ele também não tem que botar dinheiro no caixa. A questão é que esse dinheiro que entra, e o imposto no Brasil é um negócio absurdo, né? Esse dinheiro que entra, ele precisa ser revertido para a população. Nós já temos uma precariedade muito grande da situação da saúde. A saúde no Brasil é um caos, né? A educação avançou bastante nos últimos anos, mas ainda temos problemas na educação, né? E a gente vê exatamente isso que tu está falando, a contramão dessa história, que é onde deveria ter mais investimentos. A proposta é de um congelamento por 20 anos. Imaginem daqui a 20 anos que o investimento de hoje tem que ser equivalente ao daqui a 20 anos. Quer dizer, inviabiliza inclusive qualquer outro governo. E tu tocou na questão do imposto. Realmente, os impostos eles incidem muito sobre a vida do consumidor, que somos nós, né? Na hora de comprar o feijão, o arroz, todas as coisas que a gente compra tem imposto, a água, a luz que a gente paga tem imposto, e tem muito imposto, mas tem um setor da sociedade que sonega imposto e que o Estado, enquanto ente, não procura combater essa sonegação, né? E só combatendo essa sonegação, até quero mandar aqui uma saudação para o nosso presidente da FOSEF, lá, o auditor fiscal, Carlos De Martini. O pessoal da FOSEF está fazendo uma luta importante de combater, por exemplo, a sonegação do imposto, né? Eles fizeram lá um exercício lá, só para mostrar o quanto que gasto com imposto. Eu anotei o que é desperdiçado com a sonegação, porque a sonegação, quem é que sonega? É as empresas, né? É as grandes empresas. E aí não interessa combater essa sonegação, né? Porque, enfim, são os empresários que, coincidentemente, acabam pagando as campanhas eleitorais. Então, é evidente que não interessa combater essa sonegação. Então, o que interessa é quem paga a conta, acaba sendo a população, acaba sendo você, acaba sendo eu, nós aqui, que acabamos pagando no consumo. Mas só para lançar esses dados aqui que são interessantes. Eles têm lá no site da FOSEF isso também. Só meio segundo, eles fizeram o cálculo por tempo do que se perde com sonegação do imposto. Só meio segundo de imposto sonegado daria para comprar uma vacina da Zika vírus, que custa R$90. R$90 em meio segundo de arrecadação. 10 segundos que se perde com o imposto que é sonegado, daria para pagar o salário de um professor estadual, que é R$2.135. E por aí vai, eu não vou citar todos os dados, mas se fosse 30 dias, né, chegando lá no fim, 30 dias do que se perde em imposto, daria para pagar toda a folha dos servidores estaduais, que custa em torno de 500 milhões. Então, mas só que lutar por isso, e o Estado se preocupar com isso, combater a sonegação, não interessa, porque aí tu vai combater a sonegação de quem? Das empresas. Então, para deixar as empresas livres, é melhor punir a população, e essa PEC é para punir justamente a população, arrancar mais recurso ainda da população pobre, da população carente, dos trabalhadores que acabam sendo mais explorados ainda. Igor, ontem a Rede Globo especialmente, mas toda a mídia, né, de um modo geral, mas especialmente a Rede Globo, ela praticamente convocou a população para uma manifestação, né? E não se ouviu falar, em momento algum, dessa PEC
e desse corte de gastos nos investimentos. Por quê? Porque justamente interessa a Globo e a todos que estão nesse consórcio aí para tirar o direito nosso dos trabalhadores, né? Justamente interessa a eles que seja aprovada essa PEC. Mas né? por que isso interessa a Globo? Porque eles se beneficiam disso diretamente, né? Os seus acionistas, os seus investidores, eles se beneficiam diretamente desse saque, desse roubo, esse verdadeiro roubo que está sendo feito ao Estado, aos cofres públicos e ao nosso dinheiro, né? Então esse dinheiro acaba sendo revertido para esse setor aí que acaba lucrando com isso. São os que lucram, são os que lucraram, inclusive, com a derrubada da presidenta Dilma, né? Que não foi comprovado que ela tenha feito qualquer ato de corrupção, não ficou provado qualquer ato de corrupção que a presidenta tenha cometido, e ela caiu sem ter nenhuma prova contra ela, e justamente ela caiu para continuar esse verdadeiro esquema de corrupção, que é justamente esse sangramento dos cofres públicos aí que vai esse dinheiro todo que eu falei, esses 500 bilhões que foram em 2015, e eles querem aumentar essa margem de lucro com essa PEC da morte, o que aumentando ainda mais a margem de lucro aí dos sócios da Globo e de toda essa turma aí a quem interessa esse. Então, o discurso da corrupção, na verdade, é um discurso muito hipócrita, né? É muito hipócrita, porque a verdadeira corrupção é essa que eu falei agora. É a corrupção da sonegação de imposto, é a corrupção... A Globo, inclusive, está sendo investigada, não sei qual é o termo exato, o doutor Marcelo me ajuda, ela foi denunciada pela sonegação de 600 milhões. Uma coisa que esqueceram foi a Operação Zelotes, né? Exato. Que não é investigada, né? Então é só investigada a corrupção que interessa, né? A suposta corrupção. É muito mais interessante tu falar de um apartamento lá, de um tal do triplex, que fala do Lula e tal, que o valor é irrisório, do que falar dessa verdadeira roubalheira. Uma sangria, né? Que é a sonegação do imposto, que é os juros que vão para a dívida, que é quase metade do dinheiro, da riqueza do nosso país, está sendo drenada com isso e ninguém fala nada porque não interessa falar. Antes de eu passar aqui a palavra para o doutor Marcelo, só queria lembrar que o doutor Marcelo está aqui, né, também para estar respondendo a pergunta dos nossos ouvintes, né? E o nosso WhatsApp está aqui, estamos aguardando as perguntas e a participação de todos, né? Vou repetir aqui o número do nosso WhatsApp, é o 980-228-228. Mande sua pergunta para o doutor Marcelo. 980-228-228. Fala, doutor Marcelo Silva. Igor, enquanto a taxação das grandes fortunas não seria uma das alternativas, além do combate à corrupção, o combate à sonegação, a própria questão da taxação das grandes fortunas e a reforma tributária, são debates que ficam num segundo plano no nosso país, né? Com certeza. O que se enxerga são os direitos dos trabalhadores, né? Daqui um pouco a ideia de que o trabalhador sai caro para o empresariado, para o grande empresariado, e por isso deveriam se suprimir direitos, mas não se fala na taxação das grandes fortunas, que hoje pagam uma tributação irrisória, perto do montante que elas significam na economia do Brasil. E também não se fala na reforma tributária, né? Na ideia de dar com um pouco, ver formas de tributação das empresas, da própria massa assalariada, mudando essa noção de que a base, inclusive, de cálculo dos tributos, hoje o que é tributado é o salário. Não é tributada o lucro, não é tributada a fortuna no país. Exato. O que a CTB tem a dizer em relação a esse tema?
Foi excelente a tua pergunta, porque inclusive a gente espalhou, né, o movimento popular, espalhou pela cidade aí cartazes não ao pacotaço do Sartori. E aí algum maroto apoiador do Sartori botou em cima lá, mas qual é a solução? Vocês não têm solução, vocês só dizem não, 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 e vocês não têm solução. O que não é verdade. Nós temos apresentado em várias oportunidades soluções que não seriam essas que estão sendo apresentadas, né, como a PEC da morte, como um pacotaço do Sartori, agora que quer acabar com parte importante aí das empresas públicas do Estado, que é também uma tragédia gigantesca para o Estado, né? Acabar com questões importantes como a CRM, a Companhia de Gás, a TVE, enfim, uma série de autarquias e de fundações aí que estão sendo tão na linha do tiro para ser pessoas demitidas, o salário dos servidores não sendo pago. Tem solução. Essa solução que foi falada, do combate à sonegação, é uma delas, que nós temos só no Estado aqui 15 bilhões de reais, 7 bilhões de reais com sonegação em 2015, segundo a FOSEF. Outra questão são as isenções fiscais, né, que também são uma caixa preta. Para as multinacionais. Que também são uma caixa preta. Você que está nos ouvindo, você sabe qual é o critério, quais são as empresas que têm isenção fiscal? Acredito que não, porque ninguém sabe. Não é divulgado quais são os critérios. E isso também que foi colocado pelo Marcelo da taxação das grandes fortunas. Só um dado importante, o São Paulo é a capital na América Latina que mais tem helicópteros em toda a América Latina. E o helicóptero não paga imposto. É só para a gente ter uma ideia assim do que não é taxado desse universo dos ricos, né? Porque quem é que tem helicóptero no país assim? Quem tem. Eu vim de helicóptero para cá, na Nova Metrô. Helicóptero não paga, agora feijão paga imposto, e paga muito imposto, né? Feijão, arroz, o óleo de soja, mas helicóptero não tem. Então, o problema do imposto no país não é que existe, tem que existir imposto, porque imposto reverte em política social. Agora, o problema do imposto no país é que quem tem menos acaba pagando mais, e quem tem mais não paga quase nada e não precisa pagar porque ninguém fiscaliza. Então esse é um grande problema. Agora, mais uma vez, não interessa essas questões, né? Interessa punir mais ainda o trabalhador e a população. Infelizmente. Então por isso nós temos que lutar contra isso, né? Eu falei no início do programa que os trabalhadores de todo o Brasil estão mobilizados. Exato. Como é que está sendo essa numa jornada de lutas, né? Tivemos, estamos em todo o país, não só os trabalhadores, mas a população, os movimentos sociais, né? É importante. Eu tenho observado, inclusive o Igor é o secretário de Juventude da CTB, né? E eu tenho observado que está havendo uma grande mobilização da juventude, dos estudantes por todo o Brasil. Foram as ocupações nas escolas. Na última semana houve uma grande mobilização em Brasília. Né? E a juventude, ou seja, a juventude também tem sido linha de frente nisso. Exato, tem sido linha de frente dessa luta, né, contra o desmonte da educação. A juventude são mais de 1.000 escolas ocupadas em todo o país, universidades aqui em Porto Alegre, quase todos os importantes prédios aí da URGS estão ocupados, né? Nós temos ocupações em todo o Brasil. E temos um calendário de luta aí, né? Que agora dia 13 vai ser o dia que vai estar previsto para ir em segundo turno a votação da PEC. Nós vamos ter ato em todo o país, vamos ter ato em Porto Alegre. Você, trabalhador, é o momento de se somar a essa luta, né? É muito importante ir para a rua nesse momento, contra essa PEC. Nós vamos estar a partir das 18 horas lá na Esquina Democrática. É importante você participar também desse ato, porque é o nosso futuro, né? O futuro do seu filho, o seu futuro, é o nosso salário, é o salário mínimo que está em jogo, é a saúde que está em jogo. Então é uma coisa que interessa a todos nós, e nós temos que lutar, porque está sendo roubado de nós um pouco
direito que a gente conquistou nesse último período aí. Não é pouca coisa o que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de um retrocesso em termos aí de direitos sociais que eu acho que é um retrocesso de um século, né? O que a gente está falando aqui, a PEC, aqueles direitos que foram conquistados lá no século passado, lá nos anos 20, né, com Vargas, 30, né? Isso tudo está sendo colocado em xeque aí, tá acabando se aprovada essa PEC. Então não é pouca coisa, é o momento realmente da gente lutar para que isso não aconteça. Tá certo. Igor, a gente vai fazer um intervalinho, inclusive porque a gente resolveu dividir em bloco esse nosso primeiro programa, em 2 blocos, porque daqui a 1 hora, mais ou menos, esse programa já vai estar no canal da rádio no YouTube, né? A gente está fazendo também a nossa gravação aqui, então vamos fazer um intervalinho e a gente já volta.